17h50, eu havia anunciado, aqui está ele, e fico feliz quando eu consigo trazer uma figura pública que a sua estada aqui possa e traz com certeza coisas positivas, até pelo tempo que eu o conheço. Ele é um araranguense de coração e verdadeiro. Agora está na condição de pré-candidato, mas mesmo quando não era pré-candidato e sequer tinha, talvez, essas intenções de participar efetivamente de eleições municipais, como já participou de uma, bateu na trave, foi muito bem, obrigado. E ele já falava muito bem, quando era somente empresário, aqui em Araranguá, e eu já trabalhava na imprensa, o César, Antônio César, ou simplesmente o César, como a cidade conhece, o César, como é chamado, é César, mas a turma já diz César. O César, ele sempre falou muito bem de Araranguá, sempre falou positivamente do Araranguá, sempre visualizou um Araranguá diferente. E eu estou dando meu depoimento de anos, quando ele nem falava sequer em ser candidato a prefeito, ou muito menos ser efetivamente um prefeito de Araranguá. César, muito boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer em recebê-lo aqui no Sul Notícias da Rádio Mampituba. Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é bom estar aqui. Fazia um tempo que a gente não conversava. Estamos aí à disposição, vamos trocar umas ideias sobre a nossa querida Araranguá. É verdade, mas antes das ideias, eu ia te perguntar, mas é só uma situação ilustrativa, porque as redes sociais, as mídias sociais postam e mostram a situação. Como é que vão os netos? Opa! Porque eu vejo que você está sempre ao redor dos netos. É verdade. Isso é uma bênção de Deus, bênção, né? É uma bênção de Deus. Eu tenho dois meninos da minha filha mais velha, né, que moram em Porto Alegre, e agora tenho a minha do meio. Eu tenho 3 filhas, né? A minha do meio que nos próximos dias aí, 15, 20 dias, vai me dar uma netinha. A do meio? A do meio, a Helena. A Cecília tem o Ricardo e o Eduardo, e agora tá vindo Essa é a do Estopassoli. Isso. Tá vindo um estopassolizinho, então. Uma menina. Uma estopassolizinha. Que seja bem-vinda. Que seja assim. Que seja muito bem-vinda nesse mundo conturbado. É verdade. Mas mesmo assim dá para criar direitinho, César. Eu vejo muita coisa boa de pessoas boas mesmo diante dessas conturbações. Sim. Eu acho que tudo... o mundo sempre foi mundo com seus problemas, as suas virtudes, as suas qualidades, os seus defeitos, né? Eu estava essa semana em Florianópolis, assim rapidamente, até fugindo um pouco do assunto. Não, fica à vontade. E fui para cima de Jurerê, tem uma praia chamada Praia do Forte. Eu não conhecia o Forte, é íngreme para subir, ruim, mas eu fui lá ver. Uma edificação enorme, feito lá em 1600, 1700, mas gastaram uma fortuna. Para quê? Para botar canhão para se defender dos outros que vinham invadir. Graças a Deus, hoje isso não tem mais. Aquele dinheiro tinha que ser gasto, era em tecnologia, em remédio, para salvar pessoas, não era? Eu vejo hoje se fazer armas de guerra poderosa que invade país ainda, jogando bomba. Vamos fazer coisa boa para a humanidade. Nós vivemos tão pouco tempo aqui nessa terra. E é pouco mesmo. Muito pouco. Só para exemplificar isso que a gente está falando aqui. Quantos anos dura um elefante? Quantos anos dura uma tartaruga? Quantos anos dura um pé de carvalho? Tem árvores aí milenares. Né? Milenares. Por exemplo, tem uma fruta dos árabes, que é do deserto, as tâmaras, elas levam 100 anos para produzir a primeira fruta. Nós, quem vive 100 é uma festa. Não somos o ser inteligente do planeta? Nós deveríamos e olha, chegando no 100, mesmo assim o cara chega já meio rateando, meio baleado. Então é assim, eu acho que a gente precisava era ter um pouco mais de carinho, ser humano para ser humano. Mas tu acha que dá tempo hábil para isso? Porque eu vejo as coisas acontecendo, aí eu faço a lição de casa, César. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que naturalmente nós, seres humanos brasileiros, deveríamos meio que automaticamente se unir, aglutinar, né? Juntar forças e tal. É o contrário. Sim. Então, uma briga agora política de quanto pior, melhor,
E muitos torcendo pela desgraça econômica do país, da política, para tentar tirar algo de proveito da desgraça dos demais. E eu não gosto disso. Eu também não gosto. Me incomoda. Isso também me incomoda muito. Outra coisa, no Brasil é moda agora, quem se elege, o outro está querendo derrubar, está querendo caçar. Quem ganhou legitimamente no voto popular. Isso é uma coisa muito sagrada. Boa. Deixa lá. Bem ou mal, uns gostam, outros desgostam. Isso é um problema pessoal de cada um. Agora, não é indo para a rua, quebrando empresa, botando fogo em carro, que vamos resolver os problemas do Brasil. Por favor, eu acho que não dá para ser assim. Nós precisamos mudar. Então, eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito no país. O Brasil veja, com todos os problemas, nós vamos colher 220 milhões de toneladas. O agronegócio nosso explodindo com isso tudo. Te imagina se não tem esses problemas. É verdade. Então, mas é o que está salvando a pátria, né? O agronegócio. 70% do nosso dinheiro, do PIB brasileiro, vem do agronegócio. E com pandemia e tudo, o César está certinho. Só acompanhar os números aí. Acompanhar os números. A safra em nível de Brasil é coisa absurda. Referência mundial. Referência mundial. Top, positivo. É isso aí. Me lembro do César, quando ele vendia as Kombis para o meu saudoso pai, o Vanildo João Darós, na antiga Dimasa, aonde fica a Dimasa Honda. Abraço e sucesso na tua nova caminhada. O Roberto Porto Darós, que é servidor lá do Samai. Tu vendia Kombi para o seu Vanildo. Grande abraço, Roberto. O Vanildo, grande amigo. Quantas Kombi tu vendeu? Além de amigo, eu vou deixar no ar aqui uma coisa que talvez... O Roberto sabe, mas as pessoas não sabem, né? O Vanildo é primo irmão da minha esposa. Opa! Primo irmão da minha mulher. Essa eu também não sabia. Primos irmãos. Da dona Johnny. Primos irmãos legítimos. As mães eram irmãs. Porque tem o legítimo quando é coisa de irmão ali. É verdade. É isso aí. Show de bola. Isso eu não... Ó, Betinho, parente. Parente. Se não sabia, arrumou um parente, mano. Viu como é que é? Ô César, porque tu falou, e é verdade, virou moda. César se elege prefeito. Pedido de... O tal do impeachment agora virou... Tá na boca de todo mundo. É de fila para pedido de impeachment. Eu acho que isso é uma coisa que precisa melhorar muito no Brasil, sabe? O respeito pelo outro. Né? Eu sempre tenho dito, claro, sou pré-candidato, mas eu acho que a cidade, quando se fala sobre isso, assim, acho que as pessoas precisam ser tratadas com mais carinho e a cidade tem que ser cuidada com mais zelo. Se todo administrador público fizer isso na sua cidade, porque não existe o Estado e nem a União, existem os municípios que compõem a Confederação Brasileira. Né? Se cada um cuidasse bem do seu município, com honestidade, com determinação, porque assim, ninguém é obrigado a ser candidato. Você é obrigado a ser candidato a prefeito, deputado? Não é. Você é obrigado? Não é. Se for, tem que ter consciência de que é uma dedicação, uma doação de 4 anos de verdade. Agora, isso tem que ser de verdade, não é de um discurso, não. Isso tem que ser. E acho que as pessoas estão no momento certo de o ser humano hoje, com todas as informações que tem, Facebook, Instagram e como é que é o nome? Tem Twitter, né? Nossa Senhora. Tem ferramentas que eu não conheço. Tem ferramenta demais. As pessoas têm que instruir, vão atrás, pesquisem quem vai ser candidato a vereador, quem vai ser candidato a prefeito, prefeita, vice-prefeito. Pesquisem e dê o seu voto, que é uma coisa tão sagrada, tão íntima, tão pessoal. Dê para aquele que acha que você que merece, que realmente... Por onde ele passou? Porque quem tem, eu sempre digo isso e gosto de repetir, quem tem um bom passado tem uma boa perspectiva de futuro, quem não tem, não tem. Isso é característico de cada ser humano. E aí eu faço das palavras do César aquelas que, com frequência, quem acompanha o programa aqui no rádio ou na TV sabe do que eu estou dizendo. Eu tenho esse bom hábito e chamo de bom hábito e reconheço ser um bom hábito, que eu digo, olha... Escolha um candidato com a consciência tranquila. Isso. A hora que você for apertar a tecla verde, eu sempre uso a tecla como a tecla verde do confirma, que você tenha consciência que está fazendo bem para si e para a coletividade. Mas para tu fazer isso, pesquisa o cara que tu vai botar para vereador. Exatamente. Pesquisa a vida do César.
do fulano, do Beltrano. Dos outros que forem candidatos, o candidato, se tiver alguma. Se são bons pais, se tem ficha limpa, se é participativo na igreja, se não é, mas se frequenta a associação, o que já fez para a comunidade? Porque tem muita gente que cai de paraquedas, né? Sim. Mas assim, ó, eu acho que são 3 pontos básicos para o bom candidato e um bom gestor. Porque o que nós precisamos ter é gestão. Seja onde for, a cidade que for. O cara tem que reunir 3 coisas. Primeiro, ele tem que ser muito trabalhador, porque a função pública exige muito, é muito trabalho. Tem que levantar cedo e tocar até tarde. Isso é o dia todo e todo dia. Segundo, ele tem que ser, no seu histórico, de bom administrador. Porque se ele sabe administrar o seu negócio, ele sabe administrar o que é público também. Claro. Porque mais do que nunca, o público é saber conduzir pessoas. É fazer com que as pessoas acreditem em você e que você consiga dar o retorno a elas daquilo que você está dizendo, com seriedade e capacidade. E o terceiro pilar, o mais importante, histórico do cara, ele tem que ser honesto. Se ele não tiver honestidade, se já tiver dúvida, se já tiver fumaça, porque normalmente onde tem fumaça tem fogo, por favor, não façam isso contra a cidade. Se todas as cidades que estão nos ouvindo, não estou falando de Araranguá, não. Sim, isso aí é Brasília fora. Estou falando aqui, eu sei da força da emissora que a gente está conversando aqui, né? Muitos municípios em volta estão nos ouvindo. Então, por favor, analisem, prestem atenção, leiam a história, perguntem na comunidade onde a pessoa mora, ele é correto, ele é trabalhador, ele é honesto, deposite o seu voto de confiança. Porque daí até em caso de... Eu não gosto do termo derrota. Tá bom, vou usar, vocês não vão se importar. Mas até em caso de derrota do teu candidato, tu sai com a consciência limpa. Sim, claro. Né? Claro. Sai com esse negócio que eu voto em quem ganha, não é carreira de cavalo. Eu voto em quem ganha. Né? Tem que votar consciente, não em quem ganha só. Não, tem que votar a favor da tua cidade, não é a favor de quem vai ganhar. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou atrás de um bom candidato, eu estou atrás do bom prefeito, ou da boa prefeita. Ô César, mas o interessante, eu quero ouvir tua opinião e quando os políticos passam, eu pergunto. A pandemia nos trouxe uma situação frustrante, um tanto frustrante, não só a questão de saúde, de enfrentamento do Covid. Certo. Porque nós tínhamos a sensação que a política brasileira estaria, verbo no tempo certo, estaria passando por uma depuração. Parecia que estava. Mas daí deram um gás agora e liberaram recursos sem influência de fiscalização, em decorrência da calamidade pública. Se avançaram no dinheiro público e já fizeram rolos de tudo que foi tipo para roubar dinheiro público. Então, na realidade, não estava acontecendo em muitas situações por falta de oportunidade somente. Isso aí atrapalha o político, César. Assim, ó... Tu me entendeu? Me fiz claro. Quando eu citei aqui, bom administrador, trabalhador e o mais importante, vou voltar a repetir, o honesto, é porque é o seguinte, ó, o honesto, ele não depende de regras. Ele é honesto por si só, o seu espírito, a sua postura, vem dentro dele. Eu posso citar aqui no Vale do Araranguá, prefeitos de ótima índole, no estado de Santa Catarina, ex-governadores, não é? Eu cito aqui de dois partidos, eu vou citar aqui o Luiz Henrique da Silveira e o Antônio Carlos Conde Reis. Um é do PP e outro do MDB. 2 grandes homens sérios, corretos. Posso citar aqui Cacildo Maldaner, do meu partido, posso citar aqui Pedro Cima, no Rio Grande do Sul, não é? Mas tem mais. Tem gente de muita capacidade. Aqui em Lages, o Dirceu Carneiro. Então, capacidade e honestidade. Que muitos desses saíram mais pobres do que entraram na política. E muitos se decepcionaram exatamente por aquilo que você falou. Chega numa hora que você pensa, não, mas para isso aqui eu estou desanimando de estar aqui nesse meio, porque isso aqui não tem conserto. Foi só liberar, que não precisou da licitação, se avançaram. Então, velha política e nova política ficou tudo no mesmo lugar, não mudou muita coisa nisso aí, não. Né? Isso é para as pessoas terem um pouco mais de calma na hora de uma decisão. Porque tem gente que saiu alardeando aí de que agora o Brasil era outro. Vamos com calma, porque o político ele não vem da Lua, do Marte,
Ele não vem de Saturno, ele vem do meio que nós vivemos. E aqui no meio a gente sabe que tem esses problemas. Então, quando eu disse, vou voltar a repetir, bom trabalhador, honesto e bom, como é que se diz? Isso, bom gestor. Essa soma das três coisas faz uma cidade se desenvolver. Não é? Eu vejo aqui, olha a Içara nos passou e disparou. Daqui na Lua. Quer dizer, uma vergonha para nós isso. Vergonha de quem fez ou está fazendo as últimas gestões aqui. Pô, nós estamos perdendo para a Içara. A Içara pertencia aqui, Criciúma, que pertencia para nós. Olha bem, ela era uma rua, não era nem um bairro. Depois se tornou um bairro e hoje nos passou. Tu vai aqui no Rincão, instalou um parquezinho industrial ali com 20 empresas se instalando. Agora transformaram o Rincão na cidade das réplicas do Brasil. Mas quem era o Rincão há 5 anos atrás? E por que aqui as coisas não acontecem? Eu quero deixar esse ponto de interrogação. Por que é que aqui não acontece? Fica aí essa pergunta no ar, essa dúvida, para que as pessoas possam analisar. Então eu acho assim, a mão, meus antepassados diziam isso, a mão tem 5 dedos, não são todos iguais. Um é diferente do outro no tamanho. Então não dá para a gente se jogar, não, aquele lá é porque vem dali, ele é igual. Não, não é assim. Vamos chamar o intervalo e eu continuo conversando com o empresário e pré-candidato a prefeito de Araranguá, o César Antônio César. O César, como as pessoas chamam por aí, tá certo? Intervalo são poucos minutos e nós já voltamos. Eu quero falar com o pré-candidato. Como é que ele está observando agora as movimentações? Lá no início do processo eleitoral, o César está meio sozinho, era o único que vinha para o limpo. Hoje já temos outros que estão aí, né, em rede social oficializando a pré-candidatura. O atual prefeito diz que agora está mais animado com a ponte, eu acho que vai encarar mais uma reeleição. Né, o vice-prefeito já montou chapa pura e se colocou na condição de pré-candidato. Até o PSOL, o professor Rodrigo, tem o seu pré-candidato a prefeito, são todos pré-candidatos. Então já deu uma surtida nessas questões de pré-candidaturas, tá? Eu tinha uns preços, tá aqui, achei. Também tem uma papelada tremenda aqui, né? O César está dizendo que tanto papel aí, tu não tem um notebook, mas de vez em quando eu apelo para as questões aquelas mais de raiz. Teu notebook é papel massa, né? Eu tava aqui no dedão no celular, não me acertei, corri, imprimi, vou para a caneta marca-texto, aí eu me acerto. Ali eu me acerto, fazer o quê? Dá certo. Costume, esse é costume. E dá certo. Dá certo. Claro. Por exemplo, promoção do Pescados Lagomar. Tá. Boa tarde, Jairo. O Jairo está lá no escritório me acompanhando e ouvindo César. E a dona Marita na cozinha, preparando os bolinhos, caldinhos do frigorífico, show de bola. Camarão com casca, médio, bonito de montão. César vai lá e compra, por favor. Porque é bom mesmo. R$16,90. Nossa. Não é o pistola, mas é um médio grande, é o graúdo. R$16,90 o quilo. Camarão com casca é o grande, o grandão aquele. R$21,90. Estou falando de camarão, grandão, R$21,90. Tainha média, limpa, R$8,90. Tá barato? Barato, Tá barato? Aproveitar e comer bastante. Tu gosta de peixe, tainha? Muito. Ou tu tem preferência de outro peixe? Não, eu gosto tanto de peixe que eu vou deixar uma declaração, uma coisa minha pessoal aqui. Vai. Uma vez por semana, quando eu não como peixe, eu como sardinha com pão à noite. Tanto que eu gosto de peixe. Posso confidenciar? Eu adoro uma sardinha com pão. Aí é bom. Eu adoro. Tainha aberta grande, aí é grande, R$10,90. Barato também. Barato de montão. No Pescados Lagomar, na Avenida Santa Catarina, no Arroio do Silva. No Arroio do Silva. E a dona Marita está me dizendo aqui, e amanhã tem feira do Pescados Lagomar no Sombrio. Ali quem vai em direção ao sul, a Poá, né, chegando no elevado no elevado Sombrio, à direita tem um posto Ipiranga, do gente boa do Antônio Luiz. Do Antônio Luiz. Tem uma rede de postos. Ali é do Antônio Luiz, ali tem um QG do Pescado. Chega lá e diz, eu ouvi o programa do Elias Pavani, Sul Notícias. Quero comprar tainha e camarão barato. Ele e o César disseram que tem tainha média a R$8,90. Tu dizendo que ouviu o Elias, ela vai te custar R$8,90.
Que é desconto, já tá barato, vai quebrar o cara. Paga 8,90, tá barato. Tá bom ou não tá? Tá bom. Já tá barato, querem mais desconto pra quê? 8,90 tá bom, é aberta, tá limpa, escuta o programa igual. E é barato. Tá barato. César, agora na condição de pré-candidato, como é que eu fiz aqui um preâmbulo, um desenho, que tu tava lá meio, mas tava na condição de pré-candidato e veio trabalhando, evoluindo, tal e coisa, amadurecendo, e bem, hoje tu já vê um leque com outros nomes, tu já tem uma noção de possíveis adversários. Isso já é bom para uma pré-candidatura, já começar a observar essas movimentações com nomes que possam ser adversários de disputa ou não? Na verdade, toda eleição tem disputa. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, mas próxima eleição, será que vai ter muita gente querendo ser candidato? Toda eleição tem muita gente querendo ser candidato. Tem muita gente com vontade, às vezes. Então, às vezes, uns têm mais coragem, outros menos, outros têm medo da urna, outros não, enfim. Né? Mas é bom, eu acho interessante isso aí. O processo democrático, o país gasta muito dinheiro para fazer uma eleição. É coisa de bilhões de reais. Sim. O Brasil é um país continental, né? Nós somos quase do tamanho da Europa inteira. 230, 240 milhões de pessoas. Tu imagina quanto é que o Ministério gasta numa eleição dessa, de mídia, de transporte de urna, de equilíbrio de urna, porque essas urnas todas elas têm que ser revisadas, distribuídas. É um gasto muito grande para, de repente, as pessoas voltar a falar o que a gente tinha falado antes, e lá votar assim para o que disseram. Eu acho que não tem disseram. Cada um... O Brasil hoje é um país que não tem mais analfabetos, né? Todos nós sabemos ler, escrever, lemos, se informem dos candidatos e escolham o melhor, que é o melhor para a sua cidade. Né? Então, eu acho importante que tenham todos bastante candidato, mas não acredito que vai ter muito mais do que outras vezes. Vai ser sempre a mesma coisa. Ali, né? Daqui a pouco alguém lá, por um problema pessoal ou por um problema partidário, desiste da candidatura e assim sucessivamente. Eu mesmo, na eleição passada, estava próximo de ser candidato quando não foi mais possível em função de um acontecido interno. Né? Isso. E tá aí, hoje estou aqui como pré-candidato disposto a disputar a eleição. Tu tem andado pela cidade, César? Tem visitado o povo? Olha, essa pandemia ela tem atrapalhado muito. É verdade, me perdoe da desculpa, não tem como. Não, tem atrapalhado muito porque, assim, as pessoas, às vezes eu tinha uma série de encontros pré-agendados e as pessoas têm pedido para guardar mais um pouquinho, com medo. Muitas pessoas acham que podem arriscar, outros não, porque tem criança em casa, outros têm pessoas de idade em casa. Então, isso tem atrapalhado. Por isso que eu acredito que a eleição vai haver um esticamento no prazo. Aí. Eu acho que ela vai ou para novembro ou vai para dezembro. Mais provável ainda, na minha opinião, que também não sou o dono da verdade, pode ser que até aconteça em outubro. Né? Pelo certo, deveria ir mais para frente. Para nós, que somos oposição ao atual governo, é pior. É pior. Porque eu sei, depois da pandemia, aí começa a vir dinheiro para a cidade. Já está vindo, aliás. Pois então. Araranguá está recebendo nesta listagem que vem do governo federal 9 milhões de reais. A partir de agora. Mas veja assim, ó, 3 parcelas de 3 milhões de reais chegando já confirmados para o município. Então, isso até é bom, é importante, e bom que venha o dinheiro para a cidade, né? A cidade precisa. Eu sempre digo, Araranguá tem uma extensão territorial grande, muito problema, 70 mil habitantes, precisa ser melhor discutida a cidade. Discutida, que eu digo, envolvendo toda a camada social nossa de pessoas. É difícil uma pessoa só querer decidir tudo isso sozinha, porque é por isso que acontece o que está acontecendo. Então, veja, isso é uma coisa que é importante a gente falar sobre esse assunto, até para que as pessoas possam entender. O MDB, o partido do qual eu sou filiado, ele tem 9 deputados estaduais em Santa Catarina, é a maior bancada do Brasil, de um partido, né? Nós temos 3 deputados federal e 1 senador. Então, são 13 portas importantes. Para um deputado estadual, para todo mundo poder entender, eles têm uma emenda impositiva hoje de R$500 mil por mês, sabia? Vezes 9? Vezes 9.
Quanto dá por mês? Isso é impositiva, não é aquele que eles vão pedir. Uhum. Todo mês tem para ele gastar. Ele pode chegar aqui e dizer, olha... É por isso que eles gastam, né? Você é prefeito de Aranguá, está precisando de uma rede escavadeira, está aqui R$250 mil, você vai e compra a rede escavadeira. É. Então, é importante ter um partido que tenha essa representação, porque hoje o dinheiro ele está no governo estadual e no governo federal. Tanto é que está aí, ó, infelizmente, numa hora dessa, por uma pandemia dessa, vem 9 milhões de graça. Que é grana de montão, hein? É grana de montão. Então, o dinheiro existe. Você tem que ter porta aberta para ir buscá-lo. Né? E gente equipada, porque se uma prefeitura... Eu vejo o exemplo do Ronaldo Carlessi no Turvo, quando foi prefeito, investimento de quase 200 milhões do governo do estado. O que é isso? Trabalho. No Turvo. Pé na estrada. No Turvo. Exatamente. Pé na estrada buscando dinheiro. E foi lá e abria as portas e trazia o dinheiro, porque é um homem que fazia obras e transformou o Turvo onde transformou. Questão da gestão. Aquilo que eu digo, a questão de um bom gestor público faz uma cidade se desenvolver. José Felisberto Pereira, um forte e fraterno abraço para ti, Elias, esse é meu. E para o César do seu Armelindo. Opa, ô Zé, prazer falar contigo. Tá nos ouvindo aí, amigo? Grande abraço. Grande abraço. Não, é o meu pai. Tem um povo que foi assinar o convênio lá em Floripa, estão na estrada agora no carro, então também estão te ouvindo. Então, que bom. Convênio da ponte. Que bom. Foi assinado hoje à tarde, estão retornando, estão te ouvindo no Sul Notícias. Hein? O que eu acabei de dizer? O governo do estado tem dinheiro, o governo federal tem dinheiro, só tem que buscar. Não é? Pé na estrada. Essa ponte ela vem num acordo dos deputados aqui do Sul, né, que se uniram todos. Deputado Ada, deputado Zé Milton, deputado Vorney Weber, deputado Vampiro, Rodrigo. Deputado Rodrigo. Então, essa união... Agora, eu fico chateado, olha só nada contra, tudo a favor. Eles podem realmente vir ao nosso, não de encontro, ao nosso encontro, os deputados. Mas tu viu? Rodrigo Minotto, Ada De Luca, né, que mais estou ali? O Vampiro, Vorney Weber, e deputado Zé Milton, da nossa grandiosa região, com 150 mil eleitores, um deputado estadual. Que podíamos ter 3, 4, né? Depois choram leite derramado. Choram leite derramado depois. César, dizem por aí nos corredores políticos que você, a sua pré-candidatura, o MDB, já está acertadíssimo, sintonizado efetivamente e verdadeiramente com o PSD. Mas os homens estão lá no governo do Mariano ainda. Como é que se administra isso politicamente? Primeiro, tu está acertado? Deixa eu dizer assim, só se acerta politicamente quando há as convenções. As convenções, a princípio, é do dia 5 de julho a 10 de agosto. Isso. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Nós não temos conversa só com eles, temos conversa com outras siglas também. Mais 3, 4 siglas. Tá bem? Tudo. Mas está próximo, pelo menos? Bem próximo. Com todas eles que a gente fala. O PT está nesse contexto. Eu escuto muito na cidade, porque eu ando por aí, tu sabe que eu ando muito, converso com muita gente. O PT já estaria pré-encaminhado ou pré-acertado com a pré-candidatura do César. Tem isso? Não. Como eu te disse, essas coisas só acontecem depois da convenção. Até lá se conversa, nós conversamos com todos os partidos, sem nenhum problema. Com pré-candidatos tem conversado? Com pré-candidatos bastante, temos trocado bastante ideia. Eu acho que isso é o tipo da situação... Eu sempre falo com eles quando converso assim, todo mundo tem que ajudar, a cidade é de todos nós. Eu acho que a eleição mais importante que existe é a eleição da prefeitura. Porque quando você tem governo do estado e governo federal, ele está tão longe, está tão distante. Quantas vezes o Moisés veio aqui? O Moisés? Uma vez. Mas até que veio. Não, tudo bem. Quantas vezes o Bolsonaro veio aqui? Aqui? Nenhuma. Criciúma, uma. Criciúma, uma. Então, o que acontece? Nós conhecemos a nossa cidade, os 4 marcos do nosso município. Esse nós temos condições de resolver os problemas, de fazer eles andar, desde que haja união entre todos nós. Vou disputar uma eleição, tomara Deus me dê esse direito de vencê-la, e se vencer, não quero inimizade com nenhum dos outros que foram disputar junto comigo, não. Quero amizade com eles, quero que troquem ideia comigo. Podem ajudar. Claro. A cidade é de todos nós. Meu Deus, vamos mudar um pouco essa consciência, vamos mudar um pouco essa forma de pensar. Eu quero chamar os ex-prefeitos para poder contribuir. Onde vocês erraram? Onde vocês dizem, posso me ajudar aqui que eu não erre?
Não é? Onde vocês acertaram? Qual é o caminho mais fácil para buscar recurso? Tudo isso precisa ser discutido. Agora não. Pelo que eu tenho visto últimos meses, as pessoas ganham a eleição, sentam numa cadeira, fica 3 anos sem fazer nada, depois sai fazendo empréstimo para fazer obra ou leitoreira. Não, por favor. Fala em obra, leitoreira e empréstimo, você vai disputar uma eleição municipal, César. E você disse, Deus me ajude que eu consiga um intento positivo. Digamos que seu pedido seja atendido e você seja o chefe executivo a partir do ano que vem. Tu sabe que tem empréstimo para pagar. Sim, sim. Preocupa? Não. Acompanha? Não, eu vou te dizer por quê. Porque, acima de tudo, é a questão da criatividade. Né? Então, vamos por parte. Quanto a Araranguá arrecada, quanto ela pode ser enxugada a sua despesa? Porque agora caiu bastante. Né? Quanto dinheiro vai embora pelo ralo? Não, mas agora, fora a pandemia não dá para se contar. Né? Então, é o que vinha para trás. Vamos imaginar, tem gente que fala em 11, 14, vamos imaginar 10, vai. Não, 12, pode botar 12. Tá, 12. Eu já vi isso aí do passo 12. Tá bom, 12 vezes 12 dá quanto? Soma aí, eu sou 144. 144 vezes 4 anos dá quanto? Nossa Senhora, dá 400 vezes 4, dá 500. 500 milhões de reais. Bom, gente, para isso é bastante dinheiro. 500 e alguma coisa, né? 500 e alguns milhões a mais. Isso é bastante dinheiro. Se você tiver 10% disso, vai te sobrar 450 ainda. Não estou falando aqui emenda dos 9 deputados estaduais, dos federal, do senador, a criatividade, buscar o empresário para fazer investimento em conjunto, dar algumas coisas para o empresário poder fazer. Aí vem a hora do bom administrador. Aí envolve a criatividade do bom administrador. Certo. Para acontecer aqui o que acontece na Içara, o que acontece no Rincão, o que acontece no Turvo, o que acontece no Sombrio, o que acontece no Jacinto Machado. E por coincidência, estou dizendo 5 cidades aqui administradas por homens do meu partido. Todas elas muito bem, obrigado. O Jacinto é Gaiola, Jacinto Sombrio Gaiola, é o Zênio, o Tiago no Turvo, isso. O Custodinho aqui no Rincão, o Murialdo na Içara, mas tem São João do Sul, que está muito bem também, que também é PMDB, entendeu? Então, mas mas 3 aí que tu citou, todo mundo fala bem. O Gaiola, o Zênio e o Tiago Zilli lá é top. E a Içara tem um projeto, nos passou e tem um projeto que em 10 anos vai passar Tubarão. Olha bem, olha a pujança, olha a força, olha a vontade, a disposição. E o que acontece com nós? Que a cidade, a BR-101 passa aqui dentro, a cidade das avenidas, 70 mil habitantes, a metade da terra para lá é barro, argila, para cá é areia, você escolhe aonde você quer fazer agricultura aqui, turismo, Deus pintou isso aqui que nem um quadro, de tão bonito que é, com um rio. E por que não vai? Eu vou deixar de novo a pergunta aqui no ar, por que não vai? Falta gestão. Me desculpa, mas falta gestão. Ô César, mas daí eu vou servir de advogado do diabo aqui. E até porque nós conversamos disso no intervalo. Falta gestão, por que não acontece? São questionamentos importantes e tem que ser incisivos. Para as pessoas, às vezes, se incute isso aí e se questionam de forma verdadeira. Por quê? É verdade. Por que será? Só que é o seguinte... Existe uma mesmice eleitoral em Araranguá estou dizendo de quase 3 décadas, estou afirmando, uma mesmice eleitoral de quase 3 décadas. O eleitor também tem um pouco de culpa nisso, ou não? Tem, claro. O gestor não chega na prefeitura de Maraicúia sozinho, ele precisa de voto. É o eleitor que escolhe. E ele... por isso que nós estamos batendo nessa tecla, ele tem que escolher. Vou voltar a ser chato, incisivo e repetitivo. Bom administrador... trabalhador e honesto. Veja quem reúne essas 3 qualidades. Quantos candidatos vai sair? Tem alguma candidata também? Quantos vão sair? 3, 4, 5, sei lá quantos. Pior que não tem uma candidata. Veja quantos têm essa qualidade e deposite o voto em quem tem isso. Porque quem tem isso na sua vida pessoal, vai ter isso na sua vida pública. Isso é normal? 576 milhões, César. Eu apelei para a calculadora. O 144 vezes 4, porque nós estamos em 500 milhões. Só que são 576 milhões. Quase 600. Mas são quase 600 milhões. Quase 600 milhões. Divide isso aí em carro popular para te ver quanto é que dá. Barbaridade. É dinheiro que não acaba mais. Então, o que acontece? Esse dinheiro ele tem que ser cuidado com muito zelo, muito carinho.
Não é assim, não é botando gente, não é botando dinheiro fora, é contratando o que é mais barato. Eu vou dar um exemplo aqui. O deputado Volney Weber, que era prefeito de São Ludgero, ele comprou um britador, ele britava a pedra, comprou uma patrolinha, espalhava, os funcionários faziam o meio-fio e o cano do esgoto, ele comprava o asfalto para botar em cima. O asfalto dele custava 250, 300 mil quilômetros. Asfalto bom. Quanto? 250, 300 mil quilômetros. Tá? Aqui, prefeito do... 250 a 300 mil reais o quilômetro do asfalto. Vou dar um exemplo aqui, então. O ex-deputado Manuel Mota arrumou uma verba agora de 250 mil para o prefeito do Meleiro. E o prefeito do Meleiro asfaltou uma estrada onde chamava Linha Mota, onde o Mota nasceu. Tem um nome ali chamado Linha Mota. 1,4 km ele fez com base para passar caminhão carregado de arroz em cima por 450 mil. O Mota deu 250, ele deu 200 da prefeitura. Por que tem gente que gasta 1 milhão para fazer, gente? O mesmo quilômetro. O mesmo quilômetro. Ou mais, ou menos. Tem borrachudo, tem isso, tem aquilo. Pô, tudo bem. Eu não sou técnico, não sou engenheiro. Mas eu trouxe o prefeito Meleiro aqui, o Éder Matos, e ele calculou aqui, ele é muito bom de calculadora mental, e ele falou das estradas e ruas que ele asfaltou no Meleiro, ele disse, olha, tantos metros, tantos de centímetros de brita, pedra, e o barro que eu tive lá, o seixo rolado, ele sabe quanto de cabeça. Custou? Olha, dá menos da metade do preço que se paga, por exemplo, aqui. É isso que eu falo. Então, se paga aqui. É claro que se você pegar esse dinheiro e não fizer a economia, porque tem gente que fala em economia, mas não faz economia, é tudo conversa. Quem fizer economia mesmo de verdade, quem tiver criatividade, quem for buscar os bons técnicos, aí tu vai fazer gestão. Se não faz política antiga, fora de moda. Tu acredita em nova e velha política, que virou moda agora? Virou modismo falar na velha política, nova política, tu acredita? Eu não acredito como eu não acredito em direita e esquerda. Para mim não tem direita e nem esquerda. Tem o centro que é certo. Tem o que é certo. Nem direita nem esquerda. Tem o que é certo e o que é errado. A direita tem um monte de gente boa e tem um monte de gente ruim. A esquerda tem um monte de gente boa, tem um monte de gente ruim. O que diferencia um de outro? Nada. Não tem direita, não tem esquerda. Tem o que é certo e o que é errado. A política boa, bem feita. A política na sua essência. Essa é o que vale. Não é direita e esquerda. Direita e esquerda é uma grande bobagem. Muito bem. Estou ouvindo o César aí, um abraço para o Elias e um grande abraço ao meu amigo César, o Ézio Gomes. O Ézio, grande amigo. O Ézio é um homem que fabrica avião, né? Grande amigo. É, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é assim. Ele tem um aviãozinho e tal, e ele que faz o avião. O César gosta muito de falar, e tem gente que ainda... O César, sempre naquela batida, eu estou sendo verdadeiro para o César saber também que as pessoas dizem, o César sempre naquela batida do pavilhão, com a melancia, que é a produção da melancia, mas isso é o tipo de coisa que não podemos esquecer e não devemos esquecer. Não podemos esquecer, e estou falando uma realidade, nós já fomos o maior produtor de melancia do Brasil. Eu não posso botar isso fora, eu não posso dizer que o Gilberto Martim, um grande ator da Globo, não nasceu em Araranguá. Não é? Claro. Eu não posso deixar de dizer que eu tenho 270 tipos de indústria catalogado comigo, nome, endereço, telefone, shampoo para lavar carro, produto químico de limpeza para banheiro, sabão, sabonete, vela, cuscuz, biju, molho farrapo, molho inglês. Tem fábrica de tudo em Araranguá. Agora, tem fábrica de tudo em Araranguá lá no fundo do quintal, ele não sai daquilo, ele sobrevive fazendo aquilo ali. Agora, se tu der uma condição melhor para ele, lá na BR-101, num pavilhão, aonde vai passar quase 50 mil carros por dia na frente, 100 mil pessoas, vão comprar mais, ele vai vender mais, ele vai produzir mais, ajuda a cidade, ele cresce e todo mundo ganha com isso. Essa roda começa a girar em direção à cidade. Agora, eu não posso deixar de falar nisso, porque nisso é gestão, isso é forma. Trazer indústria para Aranguá, nunca prometi isso. Porque eu acho que é difícil não ter mão de obra especializada. Se tiver alguma para trazer, ótimo, vamos atrás, vamos correr, vamos buscar. Agora, vamos valorizar as nossas. Se nós valorizar as nossas, nós vamos gerar emprego. E elas já estão aqui. Elas já estão aqui. E elas não vão embora daqui. Diferente dessas fumageiras que gastam uma fortuna, quando eles acham que devem ir embora, eles fecham a porta e vão embora e fica nós só com o problema na mão. Não dá para ser assim mais, entendeu? Então não dá para mentir para fazer política. Aliás,
Se eu tenho uma coisa que eu não faço na minha vida, é esconder a verdade. Eu sei, tem gente... mas tu é muito repetitivo, fala da mesma coisa. Eu estou falando há tanto tempo, passou tanto prefeito e nenhum aproveitou a ideia para fazer. Se tivesse feito, nossa cidade seria outra já. Né? Porque a ideia, eu sempre digo assim, não é feio copiar. Feio é não fazer. Eu concordo que não tem... Se é bonito, copia. Se é bom, copia. Não tem demérito nenhum nisso. Pouco se cria. No mundo pouco se cria, tudo se copia. Tudo se copia. 18h38, César, muito obrigado. Podemos falar muito mais e com certeza absoluta, mas isso é um bom motivo para que o senhor volte com mais frequência ao Sul Notícias aqui da Rádio Mampituba. Muito obrigado mesmo, sucesso na sua empreitada política eleitoral. Um abraço para a dona Johnny, para a família, parabéns pelos netos maravilhosos. Show de bola, volte sempre, César. Muito obrigado a você pela oportunidade e quero dizer assim, eu sou uma pessoa muito feliz morando na minha cidade, a cidade que eu amo, que é Araranguá. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Intervalo e já voltamos.